Esse é a questão que vamos falar hoje. O Espírito Santo, né? Você acredita que o Espírito Santo, metaforicamente ou simbolicamente, é a figura de um pássaro, de uma pomba, certo? Da onde veio isso, a origem disso? Por que que é importante estudar? Por que que é importante pesquisar, se aprofundar, certo? Você está seguindo ritualísticas pagãs? Você sabe a origem disso? Você terceirizou a sua crença, né? Ou simplesmente você acredita em contos, em mitos, em lendas, em fábulas? Então vamos trazer aqui a questão do Espírito Santo, tá? Para começar, temos a narrativa de Noé, que eu já trouxe aqui vídeos falando de Epopeia de Gilgamesh, o Tirapistim, né? Que mais? Vários outros mitos sumérios, babilônicos, né? Mesopotâmia e narrativas semelhantes antes de existir a Bíblia, contado por outras crenças sobre um dilúvio que teve ali naquela região. Eu não acredito que o dilúvio foi mundial, planetário, né? Então foi um efeito cataclismo ali, uma catástrofe que houve num certo local. E isso foi ramificado em diversas crenças, né? Mas Noé, ele solta, a história diz que ele solta uma pomba, tá? Para ver se o nível da água se já tinha baixado para ele sair. Tá aqui, ó, a narrativa, né? A pomba voltou com um ramo de oliveira no bico. E é uma passagem bíblica do livro de Gênesis que simboliza a paz entre Deus e os homens, ou seja, o dilúvio, né? O fim do dilúvio, certo? Os pastores gostam de pegar isso e utilizar como tipologia, metáfora, né? Ah, diz que principalmente quando o Messias, ali que chamam de Jesus, entra dentro da cidade, ele é recebido com o quê? Com ramos de oliveira, não é? O povo ali balançava os ramos de oliveira, então ele simboliza essa pomba, né? A pomba ali também, que saiu da arca, né? Ela é narrativa aqui quando o suposto Jesus é batizado no Rio Jordão, né? Praticando a ablução do islamismo, que é uma cópia do judaísmo, que é uma cópia do zoroatrismo. A origem de tudo é Zoroastro, tá? Então a pomba ali, ela é a narrativa mostrada, tá? A questão do batismo. Nota-se no símbolo da pomba, ou seja, eu vou falar de pássaros sagrados, pássaros ou aves ou qualquer tipo de animal que simboliza, tá? Alguma coisa com a questão espiritual, certo? Então ali Jesus foi batizado. Isso é citado, tá? Aqui, ó, na Bíblia, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de uma pomba. Dá para ver bem na tela? Forma de uma pomba. Após o seu batismo, este acontecimento está descrito em Lucas 3:21, versículo 22, e Mateus 3, versículo de 16 e 17, tá? Então, no momento que ele é batizado ali, uma pomba, né, desce sobre Jesus na forma de uma pomba, o Espírito Santo, e uma voz disse: Você, meu filho amado, em você está meu prazer, ou a ti o meu orgulho, né? Então vamos começar aqui, bem contundente, bem transparente, a narrativa desse vídeo. Se você pegar crenças mais antigas, por exemplo, lá no Egito, você pesquisar por Ba, o pássaro sagrado, é a tipologia, é a simbologia, a mesma do Espírito Santo, ou seja, sagrado, tá? Santo, a uma deusa, tá vendo? Ó? Repousou sobre o sarcófago, sobre a múmia, né? Ó, tipologia dos deuses. Quem pesquisa sobre Ba vai ver essa clareza aqui representando os pássaros, né? Tá vendo? Ó? Tem muita coisa para mostrar para vocês hoje aqui. Pessoal, não esqueça de compartilhar essa live, tá bom? Vamos seguir aqui. Quem acompanha sobre Ba, né, na mitologia egípcia,
Veja que ele é um pássaro, ó, certo? É a personalidade da alma, juntamente com o Ka. Ba é libertado do corpo na morte e representa a mobilidade da alma no submundo, a sua capacidade de retornar à Terra. Então aqui vai dizer que também que é uma espécie de condutor, né? Se você pegar aqui as referências, tal, estudar aqui, vai dizer que Ba ele representava um espírito de um deus para acompanhar o desígnio da pessoa sobre a terra. Mais adiante, se você seguir também, continuar no Egito, temos a deusa Mate, acompanhada por pássaro sagrado. Olha só, Mate, que é muito semelhante a uma outra deusa que eu vou mostrar aqui, tá? Esses são os determinados arcontes, demiurgos ou do próprio zoroatrismo, onde saiu a origem de anjo com asas, ângelos, né? Que o cristianismo copiou e colocou na mente de vocês que anjo tem asa, né? Certo? Todo mundo imagina o anjo celestial com asa, mas olha só da onde vem a origem disso, tá? Então pesquisa aí sobre a deusa Mate. Mais aqui adiante, olha a deusa Mate, tá? Mate era a regente do cosmos e mantinha a ordem cósmica e social. Os egípcios acreditavam que Mate era filha de Ra. Lembra o deus Sol? O deus Ra, né? O deus do Thundercats lá, Amon-Ra. Então o deus Sol, a esposa de Thoth, o deus da escrita e sabedoria. Mate era o princípio imutável, escrito no coração dos homens desde a criação. Então diz alguma coisa aqui sobre a pomba. Bom, eu acho que eu li alguma coisa aqui, mas não vou lembrar. Tá? Se eu ler aqui pra frente eu volto. Mas Mate é isso. Ela é exatamente, como eu falei, muito semelhante à deusa Ísis, né? Do Egito. Tá vendo? A deusa Ísis. Olha só. Esses são os determinados arcontes ou querubins, anjo caído, que todo mundo fala, o anjo que caiu do céu. Esse negócio de batalha no céu, de anjo lutando, gladiando, isso já é de culturas pagãs muito antigas que já falava isso. Eu não acredito que alguém foi no céu, assistiu batalha de seres, tá? Para construir essa narrativa. Vamos seguir adiante. Como eu falei, a deusa Ísis, tá? Ela também é representada, né? Com asas. Ísis foi uma deusa egípcia muito importante, associado à maternidade, à magia, à fertilidade, à proteção e o renascimento. Era esposa de Osíris e mãe de Horus. Horus é o do olhinho, tá? Então, até as cantoras fazem homenagem a Ísis. Mais pra frente vamos ver isso. Temos aqui agora mais forte ainda. Dentro de Roma, o símbolo da pomba é o símbolo da Afrodite, né? A Afrodite é aquela deusa referente a sexo, né? A sexualidade, tá vendo? Ó? Olha só que forte isso aqui, ó. Por isso que eu falo, quem não tiver estômago espiritual para absorver isso, hoje ou você acorda, se desperta, ou vai viver na mentira. Então o Espírito Santo em forma de pomba, como a Bíblia já foi construída na Grécia, tem muito sincretismo, tem muita coisa embutida do paganismo, tá? Vamos ler alguma coisa aqui sobre Afrodite, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Bom, a imagem já falou muita coisa, né? Ó, a pomba é um dos animais sagrados da deusa grega Afrodite, sendo conhecido como Dama das Pombas. A Afrodite, no caso, nos dias atuais, aí dentro das religiões afro-brasileiras, é como se fosse as pombas giras, né? As Marias Padilhas, Maria Mulambo, Sete Saias, ciganas, né? Então, é a símbolo da Lilith e é da Afrodite, né? A pomba também é um símbolo da
imagologia cristã do espírito. Então olha o sincretismo que é isso aqui. Afrodite ligado à pomba, símbolo sagrado da deusa grega. Consegue ver aí? Consegue acordar, crente? Hello! Temos também mais na cultura nórdica, Hugin Munin, que é já a imagem de um corvo, como um animal sagrado, né? Tá vendo? Já é utilizado dentro dos terreiros aí, das doutrinas wiccas, bruxaria, né? É o corvo. Mas olha que estranho aqui, tá? Ó. Na mitologia nórdica, que é aquela mitologia que vem Thor, Odin, né? São dois corvos representam a memória e o pensamento do deus Odin. Eles são mensageiros de Odin e voam pelo mundo Midgard. Então, até dentro da própria Bíblia, temos a questão do corvo, que está escrito ali em 1 Reis, capítulo 17, versículo 6. Os corvos traziam pão pela manhã, carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Então aqui é a questão do profeta Elias, aquele mesmo profeta que disse: eu sou homem de Deus, cai fogo do céu e consuma os profetas, né? Ao contrário do Deus que diz não matarás, né? O mesmo Deus que manda não matar dentro da Bíblia, falou com Moshe. De repente ele disse: eu sou homem de Deus, cai fogo e mata um monte de gente, e Deus vai lá e cumpre a profecia, mata um monte de gente. Eu vejo contradição, mas fala de corvos, o símbolo, tá, da crença pagã aí, alimentando o profeta Elias. Bom, aqui chegamos a Enlil, o deus sumério do ar, tá? Enlil, ele é visto, tá? Inclusive aqui em Efésios capítulo 2, versículo 2, tem um detalhe que diz: em que noutro tempo andaste pelo segundo curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Então ele é um governante, ele é um arconte, ele é um demiurgo, né? Chamado de potestade do ar. O espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então esse é chamado de Enlil, que eu já falei muito aqui no canal. Então aqui, ó, Suméria é chamado de vento divino de Enlil. Vocês podem pesquisar o vento divino de Enlil. Enlil era o deus do ar, do vento e do comando divino. O ar, ou sopro, era visto como a força vital que animava o mundo, semelhante ao Espírito Santo. É o quê? Semelhante ao Espírito Santo, como ruach, vento, sopro, na tradição hebraica. O poder de Enlil era invisível, mas presente em tudo, com a ideia cristã do Espírito Santo, como uma força ativa e imaterial. Ele era responsável por levar mensagem dos deuses aos reis, sacerdotes, cumprindo uma função parecida com o Espírito Santo como guia e revelador. Então esse era o Deus Enlil, tá? Filho de Anu, né? Olha só aqui, ó. Na Bíblia, o vento de Pentecostes, que eu sempre falei, tem um monte de igreja que se denomina pentecostal, e Pentecoste não tem nada a ver com o movimento que aconteceu em Atos, de falar em língua, e não falaram línguas estranhas, pelo contrário, eles falaram língua dos que ali estavam, todos entendiam o que eles estavam falando. É diferente quando você vai nesses templos aí, e alguém começa a falar um monte de língua que nunca existiu e ninguém entende nada, tá? Pelo contrário, Paulo até ensina que se não tiver um intérprete, bom seria que ninguém nem falasse. Então eles falam em língua, não tem edificação nenhuma, certo? Mas ali eles falaram em língua e isso foi mal interpretado pela maioria do povo, achando que Pentecoste tem a ver com aquele movimento. Mas Pentecoste era uma festa, uma tradição que existia ali,
naquele meio, para aquela região, para aquele tempo, certo? Então, esse negócio de pentecostal começou, na verdade, ali na rua Azusa, né? Negócio de falar em língua. Então, Pentecoste, ó, é o barulho que se ouviu no dia em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Desceu em que? Em forma de pomba ou de vento? Porque se for pomba, vai estar sincretizado com a Afrodite, que tem o símbolo da pomba como sagrada, né? Os demais que eu citei aqui. Se for em forma de vento, línguas de fogo, está comparado ao que eu acabei de ler sobre Enlil, né? Na mitologia do Egito. Esse acontecimento está escrito em Atos, capítulo 2, versículo do 1 ao 13. Estavam todos seguindo Jesus, reunidos no mesmo lugar. De repente ouviram um barulho que parecia um vento muito forte. Viram línguas de fogo que se espalharam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. É aí que vocês não entendem porque 17 e 18 de Apocalipse, aqui criou a Bíblia, é chamado de grande prostituta. Por quê? Porque ela prostituiu os pergaminhos. Então, o que você, crente evangélico, que frequenta um templo, seja congregação, seja Deus e Amor, seja comunidade cristã, né? Seja quadrangular, batista, adventista, testemunha de Jeová, não importa. Vocês estão seguindo um evangelho prostituído, uma Bíblia prostituída. Por quê? Porque veio da grande prostituta, que é Roma. Foi escrito por Roma, não tem como se livrar disso. E a prostituição é exatamente isso. É misturar todas essas simbologias de crenças pagãs e sincretizar ecumenicamente dentro do que chamam cristianismo, tá? Então, se você entendeu, olha aqui na questão do greco-romano, chamado de fênix. É semelhante ao que aconteceu em Atos, né? Uma língua de fogo, um vento de fogo, uma ave de fogo, né? Simbologia da prostituição de Roma, certo? Então muitos conhecem a história da questão do conto ou da crença da fênix. Não está satisfeito? Vamos a mais adiante. A fênix é uma ave mitológica que aparece na mitologia grega. Então a Bíblia foi escrita onde? Na Grécia. Septuaginta, Vulgata Latina, veio da Grécia, veio de Roma. Está entendendo o pano de fundo disso aqui? Simbolizando o renascimento. Você diz que quem é batizado com o fogo, com o Espírito Santo, né, o batismo do fogo, tem renascimento, está nascendo de novo uma nova criatura, né? Olha só como encaixa as coisas. Transformação e esperança. Tá? Então vamos seguir adiante. Na Babilônia, temos Enki, que é conhecido como as águas vivas. Em versão babilônica de Enki, era o deus das águas, sabedoria e magia. Ele concedia conhecimentos divinos aos humanos, semelhante ao Espírito Santo, ao que você chama de dom, trazendo inspiração e dons espirituais. Olha só, olha só. O conceito de águas vivas aparece tanto em Enki quanto no Espírito Santo. Em João 7, 38 e 39, Jesus fala que o Espírito Santo é como rios de água viva, fluindo dentro da pessoa. Enki era o senhor do Abisu, a fonte primordial das águas e do conhecimento espiritual. Enki também era chamado de aquele que sopra a vida. Assopra Ruach também. Enquanto a ideia do Espírito Santo como sopro divino que anima as pessoas. No Egito, temos Ka, que é chamado de o Espírito da Vida. Ka era a força vital que acompanhava uma pessoa desde o nascimento e continuava após a morte, ou seja, um certo tipo de condutor, assim como o Espírito Santo, você diz que te guiará em toda a verdade, que te guarda, que te protege. O espírito de Ka, lá do Egito, era um tipo de suporte, era um tipo de, sabe, de guia espiritual, né? Então ele é descrito como um duplo espiritual invisível que guiava e protegia, como parecido com o Espírito Santo, sendo conselheiro e guia. Durante rituais de iniciação
e coroação, o faraó recebia o Cá divino, recebia o Espírito Santo, assim como Jesus teria recebido o Espírito Santo no batismo. O Cá era passado de geração em geração e representava a presença dos deuses nos humanos. O Espírito de Deus em mim é o Espírito Santo. Tal como a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos em Pentecostes. Mais uma aqui, tá? É a mitologia hindu, chamado Garuda. Anota aí e pesquisa depois. Diferente da pomba, já é a figura tipo de um falcão aqui, certo? Ó, tá vendo? Como ave sagrada também. É um Espírito Santo, só que de uma outra forma, de uma outra crença, em outro aspecto, tá? Garuda. Vamos ouvir falar sobre a Garuda aqui, ó. Na mitologia hindu, Garuda é uma figura divina, que é metade homem e metade águia. Ela é o rei das aves e o veículo do deus Vishnu. Lembrando que os querubins relatados por Ezequiel, né, tinha rosto de águia, outro tinha rosto de boi, outro tinha rosto de homem, outro tinha rosto de leão. A figura, se você pesquisar sobre Ial da Baote, é um tipo de antropomorfismo, né? Ele tem corpo de serpente e rosto de leão. Abraxás tem cabeça de galo e pés de serpente, né? Caudas de serpente. Aqui também fala de uma mitologia que é do hinduísmo. Lembrando que o hinduísmo é mais antigo que a Bíblia. Se você pesquisar, né, os Vedas, acho que é isso que fala, são os livros mais antigos. O hinduísmo é mais antigo do que a Bíblia. Aqui na Bíblia, a águia é comparada a cristãos. Em versículos como Isaías, capítulo 40, versículo 31, Jeremias 49, versículo 22 e Deuteronômio 32, versículo 11, tá? Isaías diz: mas os que confiam no Senhor, aí com letra maiúscula, né? Para mostrar que é um arconde mais recalcado ali. Renovam suas forças, voam como alto como as águias, correm e não se cansam, e não se desfalecem. Jeremias diz: eis que como a águia subirá e voará, estenderá suas asas sobre a bonza. E Deuteronômio, como eu citei, né? Mais uma mitologia aqui chamada nórdica, né? Mitologia nórdica. Eu não sei pronunciar esse nome, mas também está ligada à águia, que hoje, inclusive, né, é símbolo e logotipo de capas de CD gospel, a pregação dos profetas que gosta de dizer, nós temos visão de águia, né? A águia é símbolo pagão da mitologia, né? Desse deus nórdico. Então vamos aqui, ó. Símbolo de Júpiter. Júpiter é quem? É Zeus. Então a águia também é símbolo de Zeus. Por isso que estão colocando a águia em slogan de igrejas, né? Capas de CDs, videoclipes, né? Gospel. Ó, mitologia nórdica. A mitologia nórdica era uma águia que vivia no galho mais alto da árvore da vida. Yggdrasil era a águia mais famosa da mitologia nórdica. Então, mais uma tipologia de ave sagrada. Não foi só o Espírito Santo representado por uma pomba, tá? Diversas crenças temos aves como símbolo de espírito sagrado. No Antigo Egito temos o Benu, que é como se fosse um pelicano aqui, né? Uma cegonha, não sei. Tá vendo? Olha só que interessante essa imagem aqui, ó. Vamos ver aqui. O Benu era uma ave mitológica no Antigo Egito, associada ao renascimento
e a criação, e também era um símbolo solar e do tempo. Tudo está sobre renascer, né? Quem é batizado com o Espírito Santo renasce uma nova criatura. Olha só que paganismo que Roma conseguiu montar atrás disso para vocês acreditar nas mitologias de tabela, né? Espírito Santo no cristianismo não surgiu do nada. Ele é uma fusão de conceitos anteriores. Enlil, como eu falei aqui, é o sopro da criação. É o assopro que chamam de Kadosh, similar ao Espírito Santo como vento divino. Então pesquisa sobre Enlil. E Enki, que são os irmãos, né? Filhos do deus Anu. Enki e Enlil, tá? O bonzinho e o malzinho. Como o Espírito Santo que traz dons e conhecimento. Também lá no Egito temos Ka, assim como o Espírito Santo que habita no indivíduo. O cristianismo apenas reciclou, adaptou, colocou uma nova roupagem, esses símbolos para criar uma nova narrativa dentro da tradição hebraica. Veja só que engano, tá? Então temos aqui, ó, símbolos e mais símbolos de igrejas com a pomba, que inclusive eu já falei, símbolo forte da questão da Afrodite, a deusa grega romana, tá? E também símbolo da entidade chamada Pombagira, né? Certo? Mais símbolos que não deixam mentir, tá vendo? A cruz de Taô, né? O do Anubis e a pombinha ali sincretizada, né? O fogo, certo? Para quem fala, então não é Espírito Santo, porque Espírito Santo, a palavra santo, é um sufixo da palavra Satã, Satanás, né? Mas olha o que eu falava um tempo atrás, por isso que eu falo que quando a gente vai buscando, vai estudando, vai se aprofundando, a gente vai eliminando aquilo que a gente vê como pagão. A gente vai deixando de lado e vai se esculpindo. Eu falava a palavra Kadosh. A palavra Kadosh é uma palavra hebraica que significa sagrado, separado, né? No contexto bíblico, Kadosh é uma palavra para descrever a natureza do Criador, que é considerado separado do pecado e do mal. Também é chamado para o povo do Altíssimo, seja santo, sagrado, né? Consagrado, separado. Então eu sempre usei a palavra Kadosh. Só que tem um problema aqui, tá? Existem os cavaleiros templários, a maçonaria, e se você pesquisar você mesmo, os cavaleiros Kadosh é um grau maçônico ou cerimônia de iniciação do rito escocês antigo e aceito. É no 30º grau do jurisdição sul do rito escocês para os Estados Unidos e Canadá. Então, Kadosh, uma palavra hebraica, tá? Que significa sagrado ou consagrado. Em documentos, siglas maçônicas, Cavaleiro Kadosh é frequentemente abreviado como KH ou KKDH, KH, né? Agora foi. As imagens não deixam mentir, tá? A maçonaria usando a águia, uma hora a águia, outra hora a pomba também, e também chamado de Kadosh, tá? A pomba e o corvo são símbolos, o quê? Maçônicos? A pomba é um símbolo maçônico por excelência. Estes dois pássaros são ícones representativos da dualidade. Dualidade é quando se tem o bem e o mal. E o espírito do Pai, ele é só bom, ele não é mal. Então ele não pode ter dualidade. Não estamos falando do mesmo espírito. É esse espírito que diz, cai fogo do céu e consuma os profetas, e o Espírito Santo cumpre. É esse Espírito Santo que você chama de bom, que o profeta caçoado por ser careca disse, morra, sai uma ursa e despedaça crianças. É esse Espírito Santo que diz, não matarás, no mandamento.
Mas quando Sansão é zombado, ele clama e o espírito volta com força dobrada nele, e ele mata mais homens na sua morte do que na sua vida. É esse Espírito Santo que lambia o sangue dos animais oferecido em holocausto? O que é santo para você? Estamos falando do mesmo? Ou é um espírito que está no pleroma, que está, sabe, em outra dimensão, que foge da nossa realidade e que não tem nada a ver com essas práticas de rodopiar, de girar, de sapatear, promovida pelos templos? É isso que é o Espírito Santo? Histeria, se jogar no chão? É a hora de começar a pensar, né? Então, a pomba é um símbolo maçônico, tá bem escrito aqui, né? Se você pesquisar, você vai ver que eu não estou aqui reinventando, tá? Voltando no cavaleiro Kadosh. O símbolo tá aí, ó, estampado na tela, tá? Símbolos e mais símbolos que são utilizados dentro do meio evangélico, dentro do meio gospel, certo? Os cantores gostam de cantar Audacélia, um hino. Vou voar como a águia. Vou voar como as águias. Vou fluir. Não é isso? Será que ela sabe? Ela que canta, será que ela sabe o que representa a águia? Símbolo da maçonaria? Será que a cantora Vanilda Bordieri, visão de águia, será que ela sabe o que significa? Né? Esse sincretismo, esse pano de fundo? Você é crente que está aqui assistindo, será que você sabe? Será que você canta esse hino? Bruna Carla, como a águia. Será que você sabe o que significa? Ou canta sobre pomba, né? Ou canta sobre o Espírito Santo. Santo, etimologia de Satã, né? Satanás, opositor, contra. Será que você sabe? Símbolo das igrejas, né? Aí, ó, ministério, Assembleia de Deus, um símbolo da águia, né? Será que todo mundo sabe disso? Esse sincretismo, né? Tô terminando aqui, já vou dar espaço para vocês. Templo das Águias, Maracanã. Será que ele sabe? Templos evangélicos com o símbolo da águia, com o nome da águia, né? A Umbanda, falando da águia como símbolo. Terreiro de feitiçaria, usando a águia, usando lá o símbolo dos Illuminati no fundo, usando o Horus Bourus, que é a roda de Sansara, que é o loop da prisão aqui, o símbolo do deus Renfan, a estrela de Renfan, a estrela de Israel. Será que sabe tudo isso, né? O que mais? Falei que hoje eu estava inspirado, pessoal. Falei que hoje eu ia abordar de forma leve, né? A águia bicéfala é um símbolo maçônico que representa a dualidade, o equilíbrio entre os opostos, mais conhecido da maçonaria juntamente com o esquadro e compasso. Será que eles sabem disso, né? O símbolo de Horus, o olho que tudo vê, o deus lá do Egito, né? Já tinha cabeça de animal ali, de falcão, de águia, tá vendo? O olho da pirâmide, o olho do dólar, o olho do filme, o olho que muita gente tatua na pele, né? A carga energética que você traz no seu corpo. Será que todo mundo sabe disso, né? Será que isso aqui, ó, voltando aqui, a pomba, símbolo da deusa Afrodite. A pomba é um dos animais sagrados de Afrodite, a deusa grega do amor e da beleza, né? A dama das pombas. Será que sabe? Será que o Bispo Macedo sabe o que significa o símbolo da pomba, né? Que é uma representante do símbolo dos deuses pagão? Será que ele sabe? A espada tá leve hoje, calma. Será que a igreja quadrangular sabe? Usa o símbolo da pomba também, esses logotipos? Você frequenta a quadrangular? Você frequenta a Assembleia de Deus, né? Será que sabe? Qual igreja você frequenta? Diz aí nos comentários. A plenitude? A plenitude será que tem a pomba? Símbolo da pomba gira? Símbolo da Afrodite? O que mais? Será que sabe? Será que todo esse pessoal aqui tem a revelação
Deus é amor. Não usa pomba, mas usa o arco-íris. Arco-íris é símbolo, além da liberdade, dentro dos códigos, que eu não vou falar aqui, vocês sabem o que eu estou querendo dizer. Mas é símbolo. Na mitologia, Íris é a deusa do arco-íris, a deusa egípcia. Enquanto Ísis é uma deusa egípcia, arco-íris é um símbolo de conexão, tal, entre os deuses e humanos. Então, o símbolo da deusa Ísis. Será que ele sabe? Será que você, que tem a Bíblia João Ferreira de Almeida, certo? Tem o símbolo da pomba. Pombinha aí, ó. Tem nada a ver, você tá vendo piolho em cabeça de careca. Será que sabe? Umas não usa pomba, outras não usa, né, águia, mas usa o peixinho. Olha na sua Bíblia aí se você tem algum símbolo desse aqui, ó. Peixinho, símbolo do cristianismo, que é símbolo do deus Dagon. Dagon, que os pregadores gostam de pregar, cairá o templo de Dagon, né? Era o deus peixe venerado pelos filisteus. Lembra do filisteu, né? Que o Davi lá enfrentou, o gigante Golias, era filisteu. Os fenícios, os assírios, os babilônios. Era associado à fertilidade, à colheita, à prosperidade, mares e peixes. Então Dagon era um deus peixe, um triton. Então por que eles colocam o peixe como símbolo, adesivo de carro, né? Enfim, quando não usa o peixe, usa o Bafomé na capa, né? Que é a congregação cristã no Brasil, aqui, ó. Tá vendo? Na Bíblia. É contra a feitiçaria, mas usa o símbolo da feitiçaria. Ah, mas minha Bíblia não tem nenhum desses daí. Não tem bode, não tem peixe, não tem figura de sol, não tem. A minha Bíblia está liberta de tudo isso. Será? Mas tem esse símbolo? Consegue ver o desenho do que significa Sociedade Bíblica do Brasil? Hã? Isso explica porque eles querem fazer uma tradução mais próxima dos originais, que nem existe original. Sabem de 52 mil erros e adulterações feitas pela Igreja de Roma. Olha só o desenho, não é muito igual? A cabeça de um maçom? Então vou aqui abrir a oportunidade para vocês, tá? O Espírito Santo aí, como símbolo, é isso que você acredita como sagrado? Fala comigo aqui, vamos